Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de processo tributário. Na aula passada, nós iniciamos a petição inicial e, sobretudo, vimos a parte do endereçamento. E também posso dizer que apenas iniciamos a parte do endereçamento. Isso porque eu disse a vocês, e até para retomarmos e podermos seguir aqui com a nossa aula, eu disse que toda vez que nós pensarmos em petição inicial, temos que abrir imediatamente o artigo 319 do CPC. E lá tem todos os elementos que devem ter a nossa petição inicial, a começar pelo endereçamento. Só que quando falamos em endereçamento, para que eu vou endereçar a minha petição? Eu já me deparo com 3 problemas que devem ser solucionados. Nós mencionamos quais são os problemas na aula passada, sem, contudo, identificarmos a solução de todos esses problemas. Então, eu venho aqui relembrá-los quais são esses 3 problemas para darmos seguimento à nossa sequência do raciocínio jurídico. Logo, ao falarmos, então, em endereçamento, temos 3 problemas para resolver. Quais sejam? O primeiro problema é verificarmos quem é competente para julgar a minha demanda, se será Justiça Federal ou Justiça Estadual. O segundo problema é verificarmos se é vara comum ou vara juizado especial. E o terceiro problema é verificarmos com relação ao foro competente. Na aula passada, nós verificamos aqui quanto à competência. Quando será Justiça Federal e quando será a Justiça Estadual? Eu disse a vocês que para determinar quem é competente para julgar a minha demanda, não basta eu olhar para o tributo. O tributo ele não determina quem vai julgar a minha demanda. O que determina é realmente quem são as partes. Porque o artigo 109 da Constituição Federal diz: sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Quando a União ou suas autarquias ou as empresas públicas federais não forem parte, aí sim cabe a Justiça Estadual, é por exclusão. Então, primeiro eu tenho que identificar quem vai ser a parte e ignorar o tributo. É claro que, muitas vezes, o tributo vai me ajudar a dizer quem vai ser a parte, mas eu não posso, em hipótese alguma, partir da premissa de que, se é um tributo federal, então é a Justiça Federal. Se é um tributo estadual, então é uma Justiça Estadual. Isso está equivocado, porque, repito, quem define quem vai julgar a minha demanda são as partes. Se a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Na aula passada, eu dei 2 exemplos para vocês que, mesmo frente a tributo, no caso do IPVA, é um tributo estadual, como o Estado seria parte, mas junto com uma empresa pública federal, a empresa pública federal puxa a competência, na hora que eu fui puxar, quase cai meu microfone, puxa a competência para si. Então, cuidado também que devemos ter, tá? Se tiver a União, juro que é a última vez que eu vou falar, autarquia ou empresa pública federal, sendo parte autora sozinha, sendo parte autora com mais pessoas, ou sendo parte ré, assistente, não importa. O que importa é se aparecer a União, ou uma autarquia federal, ou uma empresa pública federal, tem que ser julgado na Justiça Federal. E foi o caso que eu mencionei na aula passada do IPVA, que a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, empresa pública, recebeu uma notificação para pagar o IPVA. Em que pese o IPVA ser o Estado atuaria como parte ré, mas a ECT, que é a Empresa Pública Federal, atuaria como parte autora. E por essa razão, como sendo parte na demanda, seria competente para julgar a Justiça Federal, ok? Então, cuidado com isso. Hoje eu vou mencionar mais um exemplo
que pode confundir e que eu quero que vocês pensem na hora da sua prova para não cair em nenhuma pegadinha com relação aqui a essa competência para julgar uma demanda. Olha, diz respeito aos casos de repasse da receita tributária obrigatória. Sobre o repasse da receita tributária obrigatória, nós tivemos aula lá em Direito Material, é a aula 1. Logo, se você quer se lembrar desse tema, se você ainda não está seguro quanto a esse tema, sugiro que você reveja a aula 1 de Direito Material. E por que eu estou falando desse tema? Para você se lembrar o seguinte, nós vimos na aula 1 de Direito Material que a Constituição Federal outorga poderes para os entes federados para eles criarem os tributos, ou seja, os entes detêm a competência tributária, que é o poder de criar um tributo, criar, majorar um tributo. A Constituição, ela define a competência tributária de cada um dos entes federados. Ela vai dizer o que cada um dos entes vão criar de tributo. E ela já faz isso porque, via de regra, quem cria o tributo fica com o dinheiro da arrecadação daquele tributo para si, via de regra. No entanto, existe também um capítulo na nossa Constituição que chama-se repasse, repartição da receita tributária obrigatória, em que a própria Constituição olha para determinado ente e diz, ó, ente, pega uma percentagem desse seu tributo aqui e repassa para outrem. Um exemplo clássico é justamente o que acontece com o IPVA. O IPVA é de competência dos estados e Distrito Federal, mas lá no artigo 158, inciso 3 da Constituição Federal, temos que o estado deve pegar 50% do que ele arrecada de IPVA e repassar para o município em que estiver licenciado o veículo. Lembram-se disso? Até para você recordar, se você lembra vagamente, mas ainda não quer voltar para a aula 1, né? Quer tentar lembrar de cabeça sobre o repasse da receita tributária obrigatória, a previsão encontramos nos seguintes artigos. Artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal e artigos 157 a 159 da Constituição Federal. Pronto, tá? Mas por que você está falando sobre isso, Josi? Para você se atentar a um detalhe, e é aí que eu te falo, vem para o raciocínio jurídico, permita-se a pensar, tá? Olha o que acontece. Lá no artigo 157 da Constituição Federal, nós temos no inciso 1 a previsão de que compete aos estados ficar com 100% da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pelos pagamentos por eles realizados, assim como também ao Distrito Federal. Eu vou repetir. Artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal. Compete aos estados e Distrito Federal, até vou escrever para facilitar, tá? Então, artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal. Compete aos estados e Distrito Federal ficar com 100% do imposto de renda retido na fonte por pagamentos realizados pelos estados, assim como suas autarquias. Eles ficam com 100% desse imposto de renda para eles. Como que sim, Josi? Não estou entendendo. Então, vamos por partes. Primeiro de tudo, de quem é a competência do imposto de renda? Quem é que cria o imposto de renda? Quem é que pode majorar o imposto de renda? É a União. Então, se é a União, o que você pensaria? Que 100% do que a União arrecada de imposto de renda ficaria para ela. Mas, em razão do repasse da receita tributária obrigatória, prevista no artigo 157, inciso 1, quando o Estado vai fazer um pagamento,
e por lei ele é obrigado a reter o imposto de renda na fonte, 100% do que o Estado retiver de imposto de renda na fonte fica para ele. O Estado não repassa para a União. Tá, Josi? Ok. Mas eu ainda não entendo o que significa dizer aí reter o imposto de renda. Não entendo isso. Então, veja só. Vou dar um exemplo aqui, tá? Empregador versus empregado. Nós temos que o empregador, ele paga o salário para o seu empregado. Então, o empregador paga salário para o empregado. Digamos que ele pague lá 10 mil reais de salário. Quando ele paga 10 mil reais de salário, a lei do imposto de renda, para evitar a sonegação, já diz, empregador, faça a retenção do imposto de renda na fonte. Nessa renda, incide 27,5% de IR. Então, ao invés de você pagar 10 mil para o empregado, e como o empregado, então, está praticando o fato gerador do imposto de renda, ele, empregado, teria que recolher 27,5% desse IR, para fins de evitar a sonegação, você, empregador, na qualidade de responsável tributário, que nós vamos estudar sobre isso, você já faz essa retenção de 27,5% e paga para o empregado só a diferença. Esses 27,5% você já paga para a União, repassa para a União, porque, afinal de contas, o imposto de renda é da União. É isso que acontece. É isso quando eu falo imposto de renda retido na fonte. Então, o empregador vai pagar o salário, ao invés de entregar 10 mil, ele já desconta o imposto de renda e o empregador paga, então, esse imposto de renda para a União e paga para o empregado o valor descontado. Pois bem, só que quando se trata, por exemplo, de um empregador, que é o Estado, então eu tenho aqui o Estado como empregador. Então, o Estado é o meu empregador. O Estado, por ser o empregador, está sujeito a essa regra. Ele vai, então, reter o imposto de renda na fonte quanto ao subsídio pago ao empregado. E aí, sendo o Estado, ou sendo uma autarquia estadual, sendo o Distrito Federal, ao invés de repassar esses 27,5% de imposto de renda para a União, em razão do artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal, em razão do repasse da receita tributária obrigatória, o Estado fica para ele com todo esse imposto de renda, com 100% desse imposto de renda fica para o Estado em razão do 157, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Certo? Pois bem, só que aí vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que esse empregado, ele não deveria pagar imposto de renda, porque ele goza de uma isenção. A exemplo, tá? De acordo com a Lei 7713 de 88, em seu artigo 6º, inciso 14, temos que os proventos de aposentadoria de pessoas com neoplasia maligna estão isentos do imposto de renda. É claro que eu vou falar sobre essa lei quando estudarmos o imposto de renda. Mas só para você ir já pegando alguns exemplos, afinal de contas, pode ser justamente o caso prático da nossa prova. Então, veja, eu tenho lá a situação de que o funcionário, que é um aposentado, se ele tem neoplasia maligna, ele não vai pagar imposto de renda, tem isenção. Só que o empregador estava retendo esse valor. E na hora que ele estava retendo esse valor, o que acontece? Ele estava retendo indevidamente. Então, esse empregado que tem isenção, que não deveria pagar imposto de renda, tem que pleitear a restituição, que é uma ação que a gente vai estudar. Diga-se de passagem, é a primeira ação que a gente vai estudar em específico aqui no nosso curso.
com base no artigo 65, inciso 1 do CTN, toda vez que a pessoa pagar o tributo indevidamente ou maior, ela pode pleitear a restituição. Então, o empregado que goza de isenção, ou seja, não deveria ter a retenção do imposto de renda, ele vai pedir a restituição. Ele, empregado, parte autora, e a pergunta que eu te faço é: quem vai ser a parte ré? Para quem que eu vou pedir a devolução desse imposto de renda devido indevidamente na fonte? Para o Estado ou para a União? Veja, eu pediria para a União porque o imposto de renda é da União, mas, sendo o Estado meu empregador, e a Constituição dizendo que quando o Estado faz a retenção do IR, 100% desse IR retido na fonte fica para o Estado, quem é que ficou indevidamente com o meu imposto de renda? Foi o Estado. A União, coitada, nem viu o cheiro desse dinheiro. Então, quem ficou indevidamente com o meu dinheiro foi o Estado. Logo, quem será parte nessa demanda como parte ré é o Estado. Então, eu tenho aqui que é autor o empregado, o funcionário que tem isenção, e vai pedir a restituição para quem ficou com dinheiro. O Estado ficou com 100% desse imposto de renda. Logo, a pergunta: para onde eu vou ajuizar essa demanda? Para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual? O que nós temos? Sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Nesse caso, a União não é parte. Ainda que o imposto de renda seja um tributo federal, não importa. O que importa para mim são as partes. Logo, aonde eu devo ajuizar essa demanda? É na Justiça Estadual. Para você ter ideia, nós temos inclusive súmula nesse sentido. Nós temos a súmula 447 do STJ. Já anoto aqui para vocês, 447 do STJ, tá? Que diz, nesse caso, quando é um funcionário público estadual que vai pleitear a restituição do imposto de renda, a parte legítima é o Estado. Claro, se fosse o Distrito Federal, o funcionário público distrital seria o Distrito Federal. Então, como eu tenho, inclusive, uma súmula para dizer, ó, quem vai ser parte legítima na minha demanda é o Estado, então é claro que, nesse caso, eu vou ajuizar na Justiça Estadual. O mesmo ocorre quando se trata de um funcionário municipal. Porque agora, com base lá no 158, inciso 1 da Constituição Federal, eu tenho a mesma previsão. Quando o município ele faz retenção do imposto de renda na fonte, 100% do imposto de renda retido na fonte fica para o município. Então, sendo um funcionário público municipal e teve a retenção indevida do imposto de renda, quem que esse funcionário público municipal vai acionar? O município, por conta do artigo 158, inciso 1 da Constituição Federal, que diz, quando o município quem faz a retenção do IR fica com 100% do imposto de renda retido na fonte para ele. Então, será o município, certo? Logo, ajuizarei a demanda na Justiça Estadual. Eu aplico por analogia a súmula 447 do STJ para os municípios. Apenas por analogia, não tem uma súmula para o município, tá? Mas nem precisa, por analogia, ok? Bom, com isso, penso que vencemos aqui, né, quanto a sabermos aonde que eu vou ajuizar a minha demanda. Se é na Justiça Federal ou se é na Justiça Estadual. Eu olho sempre para a parte em razão do artigo 109 da minha Constituição Federal. Agora, passamos adiante. Quem será competente para julgar? Vara comum ou vara juizado especial? Presta atenção no que eu vou te falar. Até hoje, nunca caiu juizado especial na nossa prova da FGV.
Dizer que nunca caiu não quer significar que nunca vai cair. Pelo amor de Deus, tá? Então, tem chance de cair? Tem chance de cair, óbvio. E sem falar que aqui no escritório a gente faz direto juizado especial para tributário, tá? Acontece que eu vou te chamar a atenção para o seguinte. Como nunca caiu na FGV juizado especial, você tem que prometer, jurar para mim, que você só vai fazer juizado especial se a prova gritar para você. Se a prova gritar falando assim, ó, eu quero um juizado especial. E aí você me pergunta, então a prova vai escrever juizado especial? Não necessariamente. Mas a prova vai gritar expressamente os requisitos para ser juizado especial. E aí, nesse caso, quando a prova grita expressamente quais são os requisitos para juizamento em juizado especial, aí você tem obrigação de distribuir a sua demanda para o juizado especial. Mas, repito, você só vai fazer juizado especial se tiver expressamente na prova os 2 requisitos para juizado especial. São 2 requisitos. Quais sejam? Primeiro eu vou te falar quais são os requisitos e depois eu vou te falar onde a gente vai encontrar esses requisitos, que são importantíssimos para nós. Então, veja, são 2 requisitos. O primeiro requisito é valor da causa. Eu já te falo qual é esse valor da causa. E o segundo requisito é que a parte autora só pode ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte, tá? Então, são esses 2 requisitos que devem estar previstos expressamente em minha prova. Expressamente em minha prova, tá? São esses 2 requisitos que devem estar na minha prova. Josi, qual é o valor da causa? Valor igual ou inferior a 60 salários mínimos. Então, primeiro requisito, valor igual ou inferior a 60 salários mínimos. Josi, quanto é o salário mínimo hoje? E aí, entramos aqui até num dilema, né? Talvez nem seja, mas eu tenho que explicar para vocês. Hoje, o salário mínimo é, na verdade, hoje, tá? Hoje, 2023, o salário mínimo é de R$ 1.300. Porém, esse salário mínimo, que ainda está em discussão, tá? Aliás, R$ 1.302, tá? Esse valor de salário mínimo que ainda está em discussão, ele foi aprovado, foi publicada a medida provisória no dia 12 de novembro de 2022. E o edital da nossa prova, 37º exame, é do dia 5 de dezembro. Então, veja, vou colocar aqui para você não se perder nas datas. Edital publicado 5 de dezembro de 2022. Nova MP de salário mínimo, 12 de dezembro de 2022. Bom, e aí? E aí que o nosso edital prevê que ele só pode cobrar na prova o que estiver vigente até a data da publicação do edital. Então, se posterior à data de publicação do edital houver mudança na legislação, mudança na decisão jurisprudencial, isso não pode ser objeto da nossa prova. Então, veja, como o novo salário mínimo, ele só foi publicado no dia 12, que é posterior à publicação do nosso edital, eu não posso considerar esse novo salário mínimo para fins da minha prova da OAB. Eu tenho que considerar o valor vigente à época da publicação do edital, que é R$ 1.212. 60 salários mínimos, então, corresponde a R$ 72.720, tá? Então, esse é o valor do salário mínimo para fins da minha prova da OAB. E eu expliquei
o motivo, porque esse era o vigente no momento da publicação do meu edital, certo? Pois bem, só que aqui já entra um valor, algo para decorar. E a nossa intenção, não é que você decore nada, não é? Você tem que saber localizar na legislação. Então, veja, antes de eu te falar sobre o segundo requisito, eu preciso que você já identifique para nós começarmos a fazer as nossas remissões aqui de praxe, certo? Então, vem cá comigo. O que acontece? Juizado especial. Eu penso que muitos de vocês já pensam na Lei 9.099 de 95. Esqueça essa lei aqui para nós do direito tributário. Para nós do direito tributário, são duas leis de juizado especial que você vai ter que ter em mente, que você vai ter que ter separadas essas leis, que são, acompanhe, a Lei 10.259 de 2001 e a Lei 12.153 de 2009. Por que essas duas leis? Porque a Lei 10.259 nós aplicamos em âmbito de Justiça Federal. E a Lei 12.153 em âmbito de Justiça Estadual, tá? Em âmbito das fazendas públicas. Então, primeira questão que devemos nos atentar. Na verdade, os requisitos se repetem, mas são leis distintas. A 10.259, como você observa, veio primeiro do que a 12.153. E os requisitos para que, então, sejam julgadas as demandas no juizado especial, na Lei 10.259, estão nos artigos 3º e artigo 6º. Enquanto na 12.153 estão no artigo 2º e artigo 5º, tá? Já faço a leitura com vocês. O artigo 3º traz com relação ao valor da causa, que é valor igual ou inferior a 60 salários mínimos. Na 12.153, o valor da causa aparece no artigo 2º, valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos, ok? Quanto ao artigo 6º, eu tenho quem é que pode ser parte autora, que são apenas as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte. E essa previsão encontramos aqui no artigo 5º, que a pessoa parte autora só pode ser pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte. Como eu disse a vocês, os requisitos se repetem, mas eu tenho que ter em mente. Quando eu falar em âmbito de justiça federal, o juizado especial é regido pela 10.259. E quando eu estou na justiça estadual, falando das fazendas públicas, eu vou me orientar pela 12.153. Bom, vamos primeiro fazer as nossas anotações na 10.259, para não nos confundirmos. Então, peço encarecidamente que vocês vão lá para 10.259. Chegaram lá? Muito bem. Então, chegou o momento de grifarmos juntos. Vem. Artigo 3º. Ó, como você não precisa decorar nada. Ó, como tudo está aqui. Artigo 3º diz: compete ao juizado especial, federal, cível, processar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então, o primeiro requisito que eu tenho que observar para dizer se é competente a Justiça Federal para a vara juizado especial é o valor da causa, 60 salários mínimos. E aí, veja, a gente vai ter tanta coisa na cabeça, né, até o dia da prova, que eu proponho aqui a vocês o seguinte: faz uma remissão
discreta, a lápis, nesses 60 salários mínimos, tá? Minha sugestão é, escreva lá, qual que é o valor de 60 salários mínimos? A gente viu, 72.212, deixa eu só confirmar, 720. Então, 72, deixa eu mudar a canetinha, 72.720. Gente, não precisa colocar, né, cifrão, 00, é discreto. Discreto por quê? Porque lembre-se que a gente só pode fazer remissão na nossa prova, no nosso VAD, de número de ato normativo ou artigo de lei. Então, se por acaso o examinador encrencar aqui falando, está fazendo remissão, você vai dizer, é o número de um decreto, de uma lei, nem me lembro mais. Aquela mulher falava tanta coisa. E o fiscal fala, nossa, mas corresponde exatamente a 60 salários mínimos. Você vai dizer, mesmo? Olha, que sinal divino, né? Que coisa boa. Então, poxa, mas só para fazer essa anotação, para você aqui ter em mente e não se esquecer na hora da prova. Queridos, vou repetir de tão importante que isso é para nós. Vejam, nunca caiu juizado especial. Para ser juizado especial, a prova tem que berrar comigo para dizer, é juizado especial, é juizado especial. E como é que ela vai dizer isso? Tem que trazer expressamente os dois requisitos, o valor da causa e quem são as partes autoras. Primeiro, quanto ao valor da causa, você viu que para ser juizado especial, o valor da causa tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos. Então, o valor da causa tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos. Até hoje, de todos os exames que a FGV já fez, tá? 36 exames aí, só um teve valor da causa. Só um que ela colocou expressamente o valor da causa. Todos os demais, ela não coloca valor da causa. Como ela não coloca o valor da causa, não cabe a você presumir que aquela causa é de valor igual ou inferior a 60 salários mínimos. Não cabe. Tá? Então, você só vai falar valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos se a prova escrever que o valor da causa é esse. Tá? Ela te der indícios para você calcular e você chegue à conclusão que é 60 salários mínimos ou um valor inferior. De praxe, a prova não fala. Só falou uma única vez e que o valor ainda ultrapassava 60 salários mínimos. Tá? De praxe, ela não fala. Logo, não cabe a nós, né, olharmos, isso daqui está com cara de valor igual ou inferior a 60 salários mínimos. Isso não tem cabimento. Tá? Então, você só vai pensar que o valor é de 60 salários mínimos ou inferior se a prova trouxer escrito. E aí, te falo mais. Não adianta só o valor ser igual ou inferior a 60 salários mínimos. Além do valor ser igual ou inferior a 60 salários mínimos, eu tenho que a parte autora só pode ser pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Para então eu concluir que é juizado especial. Pode acontecer da causa ter um valor inferior a 60 salários mínimos ou ser de 60 salários mínimos, mas a parte autora ser uma grande empresa ou uma média empresa. Aí não cabe juizado especial. Então, primeiro requisito foi. Vem comigo para eu falar sobre o segundo requisito. Não saia daí,